boa noite, beleza? Tem empreendedor aqui? Empreendedorismo? Você deve ser louco de ser empresário, de empreender. Porque empreender é uma merda, cara. Empreender é problema atrás de problema o tempo todo. Empreender é você conviver com um problema o tempo todo. Não é à toa que de cada 5 empresas que nascem, 4 morrem depois de 5 anos, estatística do Sebrae. Então empreendedorismo, e a gente viu um monte de palestra, a gente viu um monte de vídeo, não é essa coisa linda, maravilhosa, de que, vou ser livre, vou fazer o que eu quiser, eu vou trabalhar 4 horas por semana, eu vou correr atrás dos meus sonhos e atrás dos meus propósitos. Empreendedorismo não é isso. Empreendedorismo, e quando você estiver com um problema, não adianta você pedir apoio e alguém virar para você assim, vai lá, Luiz, acredite nos seus sonhos, corra atrás. Empreendedorismo é viver atrás do problema o tempo todo. Então, a principal característica que você tem que ter é conviver com o problema e saber que vai dar problema, vai dar merda o tempo todo. Aí se você acha que você quer empreender para que o gráfico estiver lá em cima, estiver no verde, menino maravilhoso, cara, você está no caminho errado, porque vai dar muito problema. E quando der problema, aí que o jogo começa. Então você tem que gostar do gráfico no vermelho. E aí eu sou consultor empresarial, eu trabalho com alguns empresários, tinha até um cliente meu aqui também. E aí o cara fala assim, Luiz, você gosta do gráfico vermelho? Então vai aí, pega para você, né? Mas é o seguinte, empreendedorismo é você viver com o problema. Então se você é louco de ser empresário, eu vou falar de 2 coisas aqui, já que a minha palestra é o olho do dono não engorda o boi. Eu vou falar de IP, integridade e problemas, resolução de problemas. Integridade. Você tem que ser um cara íntegro, cara. Você tem que falar com o coração. E quando você estiver diante de um problema, diante de alguma coisa na sua empresa, e aí a sua empresa às vezes não roda bem, porque você fica focado no como fazer as coisas. A sua equipe é uma equipe tarefeira. É como fazer. Aí você contrata alguém, a primeira coisa que você fala, quando a pessoa chega na sua empresa, ô Joaquim, aqui, você vai ser departamento de DP, eu vou te ensinar aqui como fazer isso, como fazer aquilo. Só que como dá muito errado, você não tem que discutir nem o como, nem o quê. Você tem que discutir o porquê está fazendo, cara. Por que daquele emprego daquele cara? Quando cada um da sua equipe souber o porquê que ele está ali, o cara sabe o propósito dele. E sabe o propósito da sua empresa. Aí a conversa é outra. Porque você fala com o coração, você fala com integridade. Aí, quando você está com um problema, porque acontece merda o tempo todo, de cada 5 empresas, 4 quebram, cara. 4 vão pro buraco. Isso é ruim pra caramba. Empreendedorismo e empreender, você ser empresário, não é bacana. Só que eu sou louco de ser empresário, porque eu adoro quando acontece o problema, porque aí o jogo começa. Aí quando você estiver com um problema na sua empresa, e você vai passar com um problema, você vai perder um grande cliente. E aí você tem que reduzir custos, legal pra caramba, né? Sua equipe vai ficar super motivada, né? Aí você vai ter que reduzir custos. Aí o que você faz hoje? Você vai lá para a sua empresa, que deve ser lá no fundo, lá no final da empresa, aí você fecha a sua salinha, sabe o computador e começa a desenhar o plano de como reduzir custos, não é? Pô, cara, nada a ver, bicho. Nada a ver. Chama a sua equipe, coloca ela em roda assim, ó. Senta no meio deles, explica por que reduzir custos. Por quê? Explica que você perdeu um grande cliente. Aí, a solução, que você deve ter pensado um monte de solução lá na sua salinha, a solução vai sair na boca da sua equipe. Aí essa história não é história não. Sabe aquela ruiva gatona que subiu aqui do shopping, sobe no caixote, falando de contabilidade? É minha esposa. E essa ruiva gatona aconteceu na empresa dela. Ela tem um escritório de contabilidade, emprega 18 pessoas. E ela perdeu um grande cliente, teve que reduzir custo. Ela colocou a galera lá na roda, explicou o porquê tinha que reduzir custos. E sabe qual foi uma das várias soluções que a galera deu? Ô Fernanda, pode cortar carne de boi do almoço? A gente vai comer só linguiça e frango. Porque ela falou com o coração, falou com propósito. Porque se você acredita que o olho do dono engorda o boi, cara, porque você está sozinho. Agora, quando você vai lá na sua equipe e fala qual é o problema, alguém pode pensar assim, pô, empresário filha da puta vai cortar carne de boi do almoço. Porra, bicho, você sabe qual que é o problema de chegar no 5º dia útil e aí você não ter o que pagar como pagar o salário dos seus funcionários. Eu já tive isso, eu ganhava 10 salários mínimos na época como engenheiro,
era bonitão pra caramba, ganhava 6 mil por mês. Aí fui abrir uma empresa, 12 mil de prejuízo mês atrás mês. Cara, isso é uma bosta, bicho. É muito ruim. E aí chegava o quinto dia útil, aí eu ia lá no banco, aí ia pegar aquele empréstimo, né, com o gerente do meu banco. Aí ele, para me liberar aquele empréstimo de 4% de juros ao mês, Carlos, gerente do Banco do Brasil, te adoro. Para liberar aqueles jurinhos, ele fala, você não tem relacionamento. Relacionamento de banco, bicho, é você contratar um seguro, é contratar um título de capitalização. Relacionamento é aquele o que eles chamam de relacionamento, eu chamo de venda casada. Então, cara, na empresa você vai enfrentar problema o tempo todo. Eu tenho um filho, esse é o Felipe, meu filho. Ele tem 10 meses de idade. E eu ensino ele a ser empreendedor. E aí, né, eu ensino ele a enfrentar problema. Que a sua equipe hoje, ela é um bebê, né? Porque fala assim, pô, Luiz, é fácil você chegar aqui e falar, não, eu ensino por quê e tal. Porque a minha equipe não adianta não, Luiz. Eu peço para ela fazer o negócio, só que não faz direito. Cara, isso aqui é um processo. Porque a sua equipe hoje faz uma cagada, igual quando meu filho hoje faz cagada, eu vou lá e troco a fralda dele, né? Só que a sua equipe faz cagada, você que é o bonachão na sua empresa, você que é o bambambam, o que você vai lá? Você limpa a bunda da sua equipe, você limpa as cagadas dela. Só que você não ensina a sua equipe a resolver problema. Você não ensina a sua equipe a ir lá e resolver as coisas. Porque você que é o fodão, né? Você acha o bambambam, ninguém vai resolver melhor do que eu. E claro, cara, você é o fodão mesmo, você é o bambambam. Só que é importante você ensinar a sua equipe, dia após dia, porque a sua equipe é um bebê igual meu filho. Só que meu filho, quando ele estiver fazendo cagada, e se eu ficar limpando a bunda dele o tempo todo, eu ia chegar com 5 anos de idade, papai, acabei. Acabei o caralho, meu filho. Vamos lá, deixa eu te ensinar, pô. Então, para o olho do dono não engordar o boi, você tem que ensinar a sua equipe a resolver problemas. E não ser uma equipe apenas tarefeira que cumpre tarefas. Porque você está lá, né? A sua equipe, ela é do contas a receber. Aí qual que é a tarefa? Ligar para os inadimplentes. Aí o que acontece com a sua equipe hoje? Liga, ô chefinho, ô Luiz, eu liguei lá 2 vezes, deu ocupado. Ou então o cara não me atende. Por quê? Porque a atividade dela está sendo hoje ligar. E, cara, ligar não é um propósito. Agora, se a tarefa dela, se a atividade, em vez de ser ligar, ser garantir o recebimento, aí, cara, ligou, deu ocupado, cara, vai aí, ó, continua o processo, se vira. Meu pai, ele foi uma das pessoas que mais me ensinaram empreendedorismo, porque uma das coisas que ele mais falava comigo era, se vira, negão. Vai lá. Eu falava puto na época, ia pedir ajuda. E aí a coisa não ia, ele disse, se vira, negão. Então, para o meu filho, das coisas que eu mais faço com ele, é mandar ele se virar. Um dia eu estava num restaurante de família, na família da minha esposa, e eu estava lá com o meu filho, ele era mais novinho, ele devia ter uns 5 meses, estava engatinhando, 5, 6 meses começando a engatinhar. Eu estava bem pertinho dele. E aí ele estava meio que tentando descer um degrau. Aí as tia velha, tudo lá falando assim, pô, segura o neném aí, ó. E eu, não, cara, ele vai sozinho, ele consegue. Mas sabe o que aconteceu? A mão dele não foi, ele caiu de cabeça e machucou. Eu fui taxado como o pior pai do mundo naquele momento. Todas as tias lá do churrasco, pô lá, o Luiz estava, e eu estava do lado ali, né, tentando segurar, mas eu não consegui. Eu fui taxado como o pior pai do mundo naquele momento. Só que eu sei, e a minha esposa sabe também, porque ela está nessa pegada junto comigo. E, cara, vai dar problema, né? Vai doer, vai bater a cabecinha. Porque empreendedorismo é isso. Só que se você precisa resolver problemas, existe um método para isso. E é um método mais velho que a serra, cara. Um método que a maioria de vocês conhece aqui. Só que conhecer, não adianta só saber. E você não aplica isso, cara. Você não aplica. Esse cara aqui, PDCA, coisa mais velha do mundo. PDCA foi feito pelo Deming, lá em 1900, sei lá quantos, pai da qualidade. E o PDCA, pô, Luiz, você vem aqui falar de PDCA. É, cara, porque você não usa. Você não usa, bicho. Então o PDCA é planejar, desenvolver, checar, agir. Planejar, desenvolver, checar, agir. Esse é o método de você resolver um problema. E esse método feito pelo Deming só ficou bonitinho aqui, só ficou bonitinho assim, só que nada mais é do que o método científico lá que o Galileu colocou. Só que aí de um jeitinho um pouquinho mais bonitinho. Você está com um problema, cara, primeiro passo, define uma meta, define um destino, define onde você quer chegar.
Aí depois você define o caminho, define como você vai chegar nesse destino que você quer. Planejamento. Aí para definir a meta, você coloca a meta SMART. Aí não sabe, não, anota e depois joga no Google, meta SMART. Você quer definir o método? Aí você coloca o método 5W2H. Não sabe também? Não, anota aí, cara. Depois joga no Google, pô. Aí você vai desenvolver. Aí é só fazer, né, Luiz? Do, né? Plan, do, check, act. Então é do. Não, cara, você não pode sair fazendo. A sua equipe tem que estar educada e treinada. A diferença de educada e treinada é a diferença do querer fazer e saber fazer. Aí sim, quando a sua equipe quer e sabe, aí você parte para a execução. Só que um dos erros mais graves que as pessoas têm no processo todo é não preocupar com aquele último quadrinho ali do desenvolver, que é coletar os dados, cara. Porque a sua meta que você estabeleceu lá, eu tenho que daqui 2 meses saber se você está 30% ou 70%. Então você tem que ter capacidade de coleta de dados para saber se você está chegando lá ou não. Você queria chegar lá, né? Só que aí, como é que está? Então se sua meta é emagrecer, cara, você tem que ter uma balança para poder subir na balança para saber como é que está o seu processo. Aí você coletou o dado, aí você vai, aí beleza, fechou o desenvolver. Passa por ser checar, controlar. Tem uma porrada de técnica de como controlar, né, um processo. Cara, isso é a mais básica de todos. Pega o que você coletou ali, ó, e compara com o que você definiu lá em cima. Real versus planejado. Só tem uma frase que eu adoro, cara. Que eu chego nas empresas, e aí eu vou dar consultoria assim, aí o cara chega e diz, pô, Luiz, eu quero um painel de indicadores. Não, Luiz, eu quero um negócio assim. Cara, só que olhar para o termômetro não faz a febre baixar. Olhar para o termômetro não faz a febre baixar. O que faz a febre baixar é o que você faz depois que você olha para esse termômetro. Que aí é ação. É o que você faz, cara. Igual esse epicentro aqui, cara. Legal, vocês estão aí vendo um monte de palestra, mas o que vocês vão fazer depois daqui? É isso que importa, cara. O que você assistiu aqui não vale nada. Vale o que você vai fazer depois. A reunião é boa pra caramba, né? A reunião só é boa pelo que acontece depois dela. O epicentro só vai ser bom pelo que vocês fizeram depois daqui. 2 dias, bicho. 2 dias não é nada, cara. Sua vida inteira, cada um de vocês, aí sim a coisa pode ser boa. Aí você toma ação depois que você controlou. Aí você toma ação, deu merda, ação corretiva. Você acha que vai dar merda, ação preventiva. Você teve uma ideia melhor, cara, porque lá quando você estava planejando, porra, você já executou, né? E a gente está falando aqui o tempo todo que você tem que executar, tem que fazer. Aí você teve uma ideia melhor, toma ação de melhoria. E o ciclo PDCA gira todo mês, toda semana, todo ano, sei lá, você decide o seu ponto de controle. Ele gira no sentido horário, mas muito do seu entendimento você está no sentido anti-horário também. Você só toma ação, cara. Você não toma ação mais em cima da opinião do outro lá, do achismo, ou da sua intuição, cara. E eu não aguento conversar com startupeiro, cara. Startupeiro, tudo que você fala pro cara, tem que testar. Porra, cara, eu sei que tem que testar, cara, mas como é que vai ser esse teste? Só que tem que testar, não resolve, cara. Tem que testar. Toda ideia que você dá para um startupeiro, ele fala, não, tem que testar. E aí você acha que foi o cara lá do Startup Enxuta que inventou isso, né? Cara, tem que testar, é um método científico, você define uma hipótese. Aí você observa, porra, cara, não foi o Startup Enxuta que inventou isso, não. Aí você toma ação em cima do que você checou. Você não consegue checar se você não tiver uma forma de coletar os dados. Você não consegue coletar os dados se você não executar. Você nunca pode executar um processo sem a sua equipe estar motivada e treinada. E você treina a sua equipe no método que você estabeleceu e motiva ela na meta que você definiu. Então esse é o método de resolução de problemas, cara. Então, a sua equipe, que hoje pode ser uma tarefeira, que aí não resolve problemas, eu queria que, quando você chegasse na sua empresa, e aí é o seguinte, legal, né? A minha palestra é o olho do dono não engorda o boi. E a maioria da galera que acredita nisso já foi embora, né? Porque ele tem que estar na empresa amanhã de manhã. Pô, aí o cara é empresário, ele é escravo do próprio emprego dele, né? Ele fala assim, pô Luiz, eu criei o pior emprego do mundo, que antes eu tirava férias, antes eu podia fazer isso, só que agora eu tenho que trabalhar de 8 até as 21, eu trabalho 14 horas por dia, não consigo sair nada, não consigo fazer nada, Luiz. E a galera foi embora já, porque eles acreditam nisso, tem que estar lá cedo de manhã, né? Então, cara, a sua equipe, se ela é uma tarefeira, se você manda fazer as coisas, você delega e a coisa não vai, se você não for lá, né? Se o olho do dono não estiver lá, o boi não engorda, é porque sua equipe, ela toda vez, cara, que você chega na equipe e vai lá e dá uma solução para ela, você está nesse exato momento atrofiando a sua equipe. Atrofiando. A equipe para de pensar. Por quê?
Para que eu vou tomar uma decisão aqui? Para que eu vou assumir risco? Para quê? O Luiz assume lá, o Luiz resolve. O Luiz resolve. Aí a equipe chega com um problema, você vai lá e dá a solução, não é isso que você faz? Porque as melhores soluções são suas. Aí se as melhores soluções são suas, aí você vai lá e dá a solução, a coisa não vai, cara. Porque a sua equipe está atrofiando, aí sim você fica sozinho, cara. Aí você vai trabalhar 8, 12, 14, 16 horas por dia, de segunda a segunda, e não vai conseguir nunca sair dessa. Porque você não conta com a sua equipe para tomar decisão junto com você. Então eu queria que amanhã, você chegasse lá na sua empresa, e alguém viesse com um problema para você, vai falar, Luiz, eu estou com um problema lá, não sei lá o quê, cara, não responda. Devolve o problema. Cara, legal, e aí? Como é que você resolveria isso para mim? Me ajuda aí. Aí o cara pode dar uma ideia, nada a ver, né? Às vezes o cara, viajou na maionese. Aí você vai lá e, né, ajuda, mas por que disso? E faz o processo, porque a sua equipe deve ser um bebê, igual meu filho de 10 meses, e ela tem que amadurecer, é um processo. Só que sabe o que você faz? Que é muito mais fácil para você. Você vai lá e responde, porque você não tem tempo, né? Aí você não tem tempo de educar a sua equipe. Aí você responde, que é mais rápido, mais fácil, só que qual a consequência disso? O olho do dono está engordando só quando você estiver lá. Então eu acredito fortemente que se você pegar a sua equipe e não atrofiar a sua equipe, o olho do dono não vai engordar o boi. Esses são os meus contatos. Quem quiser continuar a conversa, cara, me adiciona aí no WhatsApp, acessa lá meu site, gestãoprapequenos.com.br, e valeu por estar encerrando aí para você. É uma honra estar aqui. Brigadão, galera. Valeu!